Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, meu nome é Daniel. Então eu vou abrir aqui a sequência de vídeos relacionados aos trabalhos publicados sobre resíduo eletrônico. Então esse primeiro trabalho eu vou falar sobre tópicos passados e emergentes relacionados ao manejo do lixo eletrônico, onde esse estudo foi relacionado aos países que mais publicam sobre o tema, tendências de pesquisa e perspectivas futuras. Esse trabalho foi publicado no ano passado na Environmental Science and Pollution Research, que foi um trabalho realizado por mim, em parceria com o Dr. João Paulo Romanelli e o professor Dr. Edenir Rodrigues Pereira Filho. Então, esse trabalho foi desenvolvido a partir de uma análise bibliométrica, onde nós avaliamos a literatura científica e todos os trabalhos que tinham sido reportados aí nos últimos 20 anos, e nós avaliamos os temas de pesquisa desses trabalhos principalmente. Então, antes de tudo, né, contextualizando o que é a bibliometria, aqui na introdução desse trabalho eu destaco, né, que as ferramentas bibliométricas, elas são utilizadas para avaliar o estado da arte da ciência, ou um determinado tópico de pesquisa ou um corpo da literatura, onde são observadas as produções gerais da literatura científica. Essa análise, né, ela envolve aqui medidas do progresso científico, né, durante um determinado tema, por exemplo, o número de publicações, as citações desses trabalhos, ocorrência de palavras-chave, que pode ser feito tanto por essa análise, né, desses dados, como eu citei, como também pode ser feito a partir de mapas bibliométricos, onde a gente vai avaliar a ocorrência de palavras-chave utilizando, por exemplo, um software, que é o que nós também realizamos aqui nesse estudo. Então, essa análise bibliométrica, né, que nós realizamos, aqui como mostra na figura 1, ela foi dividida, né, inicialmente nós recuperamos os dados, onde nós recuperamos esses dados a partir de uma base de dados online, na Web of Science. Num determinado tempo, né, nós estipulamos aqui nos últimos 20 anos, de 1998 a 2018, e a busca foi feita por tópicos. Então, nós definimos aqui tópicos para buscar esses artigos, onde nós utilizamos aqui vários tópicos, né, para tentar recuperar a maior quantidade de informação possível. Então, foram recuperados 3.311 artigos científicos relacionados ao lixo eletrônico, e depois a análise bibliométrica ela foi feita, né, em 4 partes principais, onde a primeira que foi avaliar a atividade dessa publicação, né, a partir de número de publicações por ano, categorias do Web of Science relacionadas a esses trabalhos, de uma forma regional, global, né, quais os países que publicam e como que está essa questão. Depois nós avaliamos os periódicos, os artigos mais citados e também a performance por países. Nós dividimos essa análise pelos 10 países que mais publicam sobre o tema, para tentar observar aí os tópicos de pesquisa mais importantes e também observar tópicos, temas emergentes de publicação. Então, aqui, inicialmente falando sobre o número de trabalhos publicados, aqui nessa figura 2, a gente já consegue observar, né, esse crescimento exponencial na publicação sobre lixo eletrônico nos últimos anos, e a gente vê que isso está totalmente correlacionado com a produção de lixo eletrônico, né, que também cresce exponencialmente com o passar dos anos, como a gente viu no vídeo anterior, né, na introdução dessa playlist. Então, aqui a gente também vê, né, quais são as categorias do Web of Science mais relacionadas com essas publicações. Aqui a principal, nesse caso, é a ciência ambiental. E assim a gente conseguiu observar, né, que a gente tem um crescimento muito significativo e que isso está relacionado a vários setores, como, por exemplo, a grande quantidade de produção de lixo e a rápida obsolência, né, desses materiais, desses dispositivos eletrônicos, a questão dos materiais perigosos, né, que podem causar danos ao meio ambiente e às pessoas, a complexidade desse material, a falta de legislativas, né, para monitoramento desses resíduos e assim por diante. Então, de uma forma global, aqui a gente traz, né, os países que publicam e os que mais publicam aqui no top 10, onde a gente tem aqui a China em primeira colocação, né, com 1.181 publicações, que é mais de 30%, né, do total que foi recuperado. Então, a gente também pode observar que a China, além de ser a maior produtora de lixo eletrônico no mundo, também é a que mais publica sobre esse assunto. Assim, nós fizemos também aqui a análise dos periódicos, né, os 10 periódicos que mais publicam sobre o tema do lixo eletrônico. Em primeira colocação, a gente tem
ao Waste Management, mas eu gostaria aqui de destacar também Environmental Science and Technology, que é a terceira que mais publica, mas é um periódico que tem um alto número de citação e também um alto índice H, então a gente vê que não necessariamente a revista que mais publica sobre o tema é a que tem maior impacto na literatura, né, já que aqui essa em terceira colocação ela tem o maior número de citação dentro desses trabalhos. Então aqui em seguida a gente também avalia os artigos mais impactantes da literatura, né, para saber se esses artigos que receberam o maior número de citação, qual o assunto que esses artigos carregam, o que a literatura em si está abordando, aqui tanto nos últimos 20 anos, como também nós fizemos essa análise, né, para os artigos mais recentes dos últimos 5 anos. E, além disso, nós também fizemos os mapas bibliométricos, né, onde aqui nós conseguimos observar palavras-chave reportadas pelos autores nesses artigos que foram recuperados. Aqui a gente tem as 50 principais, né, com maior ocorrência, onde aqui nos nódulos a gente vê essas palavras-chave, né, quanto maior esse nódulo, maior a ocorrência dessa palavra. Aqui as conexões, a gente vê o link, né, entre esses termos e também as cores aqui em diferentes clusters, a gente consegue relacionar com diferentes tópicos de pesquisa. Então, a gente avaliou isso de uma forma geral, né, para todos os trabalhos, mas também a gente dividiu isso para os países, né, que mais publicam. Então, aqui logo abaixo, nessa tabela 5, nós dividimos essa análise das palavras-chave mais importantes pelos 10 países que mais publicam, como eu mostrei lá naquela figura anterior. E aqui nós destacamos as 10 principais palavras, né, ou tópicos de pesquisa dentro de cada país. A gente observa diferentes informações, como, por exemplo, aqui a China relacionada ao próprio país, né, e a questão do risco ambiental e humano, a exposição de metais e substâncias tóxicas. Aqui na Alemanha a gente já vê, por exemplo, a diretiva, né, a RoHS, que limita alguns elementos tóxicos na produção de eletrônicos, também técnicas de análise, como fluorescência de raio-x, material de referência. Aqui no Brasil a gente vê a técnica LIBS, né, a quimiometria, e a gente vê diferenças aqui, foi o que a gente foi observando. E ainda, né, a partir disso, a partir dessa análise de uma forma geral, a gente conseguiu observar quais são as questões, né, que ainda falta para serem pesquisadas, né, que foi o que eu destaquei logo aqui abaixo, onde a gente vê que a questão dos elementos críticos, né, que estima-se que eles vão ser escassos, né, na crosta terrestre em alguns anos. As pesquisas podem estar muito relacionadas a esses materiais, que têm uma importante demanda, né, para a produção de equipamentos tecnológicos, a questão também do tempo de vida útil desses eletrônicos, que são curtas, como, por exemplo, o telefone celular, que são importantes fontes de materiais valiosos, e também a questão de estabelecimento de legislativas, né, de regulamentações para manejo desse material, de uma forma geral, que a gente viu, né, no primeiro vídeo, que ainda carece, né, disso em muitos países, principalmente em países em desenvolvimento, e também a questão, né, do material certificado, material de referência certificado para monitoramento dessas amostras, né, para análise química delas, principalmente pensando na reciclagem do resíduo eletrônico, que é um setor aí de alto crescimento, que já tem sido pesquisado há muitos anos, mas também tem um longo caminho a percorrer. Essa questão, né, da bibliometria, onde nós fizemos essa análise, também já foi apresentada aqui no canal do professor Edeni, na playlist 16, se vocês tiverem mais interesse em saber sobre a bibliometria em si, vocês podem assistir essa playlist, que eu falo muito mais informações diretamente sobre a bibliometria. E aqui nesse caso, né, a gente conseguiu observar, né, de uma forma geral, o contexto do lixo eletrônico a partir dessas análises bibliométricas. Então, esse trabalho aqui a gente mostrou, né, todas essas abordagens. Espero que vocês tenham gostado. Curtem o vídeo aqui se tiverem gostado, comenta aqui qualquer dúvida e obrigado pela atenção.